Olá, seja bem-vindo ao programa Contraplano. Vocês se lembram do hábito de enviar cartões postais como lembrança dos lugares visitados? Vocês acham que esse costume se perdeu com o avanço da tecnologia? Para mostrar que não, hoje eu recebo em nosso estúdio o americano Paul Constantinides, que criou uma série de cartões postais aqui para a cidade de Jacareí. Oi, Paul, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem também. Para começar, o que te trouxe para Jacareí? O que me trouxe para Jacareí, no sentido de viver aqui? Sim, que você é dos Estados Unidos, né? Sim, mas eu já vivo aqui agora há 4 anos. E é a terceira vez que eu moro em Jacareí. A minha família migrou dos Estados Unidos nos anos 60. E eles estabeleceram comércio no Vale do Paraíba. E em cidades do Vale do Paraíba, comércio de roupas. E em 74, meu pai abriu uma loja de roupas aqui com a minha mãe, então eu vim junto. Eu tinha 14 anos de idade. Aí eu morei aqui até ter uns 18 anos de idade e me mudei para São Paulo. E voltei a viver em Jacareí em 86, 85, e fiquei aqui até 99. Aí me mudei para os Estados Unidos e voltei em 2010. Então você não abandona mais Jacareí agora? Eu tinha uma amiga minha que disse que quem bebe água daqui sempre volta, né? Então eu acho que eu sou prova disso, de alguma forma. O que te encanta na cidade? O que me encanta na cidade, talvez seja o Rio. Eu acho o Rio fantástico. Pena que a cidade não ache isso. Né? Eu acho que Jacareí é uma cidade interessante, num lugar mais interessante ainda. Mas a cidade em si, ela, para mim, para minha atividade, ela é muito rica. Ela tem muita prestação de serviço, muita cultura, muita gente fazendo arte, e tem uma urbanidade muito característica do Vale do Paraíba que eu adoro, que é o antigo com o novo. Você vê muito bem isso ainda em Jacareí. Eu adoro isso. É verdade. E você sempre gostou de fotografar? Sempre, desde os 17 anos de idade. Como que começou seu interesse pela fotografia? Foi assim, querendo tirar foto dos casamentos, dos eventos familiares. Eu comecei a roubar a xereta lá da minha família, uma máquina da Kodak, né? E eu fazia as fotos, e depois quando revelavam, todo mundo reclamava. Por que você tirou disso? Por que você não tirou daquilo? Porque eu já queria fazer foto do que eu achava interessante visualmente, não do padrão, que é fazer a foto. Já era um olhar diferente, Exato, né? Eu já estava assim, querendo buscar isso. E foi daí. Daí eu fui para a faculdade, eu fui fazer arquitetura, e eu conheci um amigo meu que também gostava de fotografia. A gente comprou uma máquina usada, numa loja do centro da cidade, compramos filmes, aprendemos a comprar filme em lata, a revelar, a ter um laboratório. Foi um processo. E começaram a brincar para começar, testar as possibilidades? Fotografando, né? Sempre fotografando. Legal. Eu acho, já que está me dando esse espaço, né? Eu acho assim, muito importante para a fotografia, além de fotografar, né, saber da técnica e tal, que você tem que ter a fotometria, a luz, a iluminação, a velocidade. Eu acho muito importante ter a cultura fotográfica. Né? Quando eu, nesse momento da minha vida que eu comecei a fotografar, eu tive a sorte, né, que eu não sabia revelar bem, eu fui numa escola de fotografia, que chamava-se Imagiação, que era 9 de julho, em São Paulo. Aí você fez o curso lá? Fiz um curso, e só que primeiro dia que eu entrei lá, o cara, ele deu pra gente uma aula de história da fotografia, como a fotografia foi inventada, quem são os bambambam da fotografia, porque muita gente que fotografa hoje não tem essa cultura, então isso não é legal. É importante ter referência, né? Sim, que nem na música, né? O cara que faz música, se ele toca bossa nova, ele tem que ouvir Tom Jobim. Sim. Né? Ele tem que saber quem é João Gilberto. E o cara que toca blues tem que saber quem é B.B. King ou sei lá quem. E na fotografia eu acho que tem isso também. Só que ele não é tão popular como a música. Você tem que buscar. E o olhar do fotógrafo é o seu ângulo, né, de determinada região, de uma pessoa, de um lugar. Sim. E para ser fotógrafo tem que ter essa sensibilidade? Olha, sim e não. Tem fotógrafo cego, né? Uma brincadeira só, né? Mas tem mesmo um cara que trabalha, que é cego e ele fotografa. Mas então, eu só digo assim, que a boa fotografia, eu vou botar assim, tem gente que tira fotografia e tem gente que fotografa.
Tirar uma foto é simples, tchac. Você aperta um botão, vai sair. Bota no automático, vai sair perfeita a tua imagem. A outra coisa é a pessoa ter esse olhar e ter a educação, né? Que é a educação estética, porque fotografia é conteúdo e forma. É o que você está fotografando e como você está. E é o olho, é a tua cabeça que determina mesmo. Sim. A hora que você vai apertar o botãozinho e fazer clique, é todo esse processo mental seu. É você que determina. E você acredita que tem que ter um dom? A pessoa Não sei nasce se com é um dom, é um dom, um talento, ou o que conta mais, o dom ou o estudo? Os dois, né? Eu acho que como eu disse, eu já fui arquiteto, né? Já me formei em arquitetura. E eu dei aula na arquitetura e eu falava para todo mundo que desenhar, qualquer um desenha. Se você escreve, teu nome já é um desenho. Eu acho que basta você querer. Sim. Entendeu? E hoje em dia você acha que... A educação, assim, a influência do visual é muito forte hoje no mundo. Você tem a TV, tem o cinema, tem a capa do disco, tem muita informação visual para te educar a saber o que é boa imagem. O que é uma imagem que diz alguma coisa, né? Sim. Você tinha falado da referência também, né? Tem muita gente que mistura muita referência e nem sabe mais o que está usando, né? Também. De referência. É verdade. Né? Tá muito diluído, Tá né? muito diluído. Tem gente que não estuda, não sabe qual a referência que está usando. Exato. Você começou a trabalhar com isso nos anos 80, né? Sim. E quando que você começou a trabalhar profissionalmente? Foi nos anos 80 também? Ou... Foi nos anos 80. Você já começou a aprender e trabalhar com isso? Eu migrei, quando eu comecei a fotografar, como eu sempre gostei de fotografar ruas, eu sou um fotógrafo de rua, eu gosto de fotografar a cena urbana, eu me dei bem em fotojornalismo por uma época. Assim, eu fotografava eventos políticos, eventos de shows e culturais na cidade de São Paulo. Ai, que legal. Foi uma época que eu prestei serviço para algumas revistas, alguns jornais também. E como que é você separar, assim, cada linguagem? Tem que ser uma linguagem específica para cada estilo? Então, nessa época, eu procurei sempre fazer... Eu sempre fazia fotos para mim e para o meu cliente. Entendi. Às vezes tinha isso, você entendeu? Que eu fazia minhas fotos, eu aproveitava que eu estava ali, fazia as fotos como eu gostava, e a do cliente eu salvava lá uns 10% e depois eu dava o material. Ele, às vezes, por sorte, pegava mais das que eu queria fazer do que eu pensava que era para ele. Ele gostava mais de ver pelo seu olhar mesmo. Exato, isso. Você acha que hoje em dia está mais fácil ser fotógrafo, com as facilidades que tem? Assim, hoje em dia as pessoas com os smartphones... Sim, claro. A fotografia, ela tem esse problema, né? Que eu acho que é um problema. Ela é muito fácil. Não é? Sabe, se você quer aprender a tocar violão, você vai ter que ficar um bom tempo. A fotografia, ela engana você nesse sentido. E, por outro lado, não é ruim, sabe? É legal que a pessoa tenha um smartphone ou um telefone que ele possa filmar uma coisa, fazer até um programa de TV hoje. Já tem gente que faz programas, filmes no celular. No celular, né? Eu acho incrível, né? É incrível. E isso atrapalha um pouco o trabalho do fotógrafo profissional? Não me atrapalha em nada, sabe? Porque hoje eu não trabalho profissionalmente disso. Eu já tive assim, é claro que quando eu vou fotografar um evento e de repente alguém... Outro dia eu fui fotografar o negócio o evento do Procissão dos Mortos. Então eu vi uma foto linda, então eu levantei e fui fazer ela, entrou duas pessoas com o celular na frente, assim, fotografando. Nesse sentido atrapalha. Cara, sai da frente, eu quero fotografar, a foto é minha, né? Então, né, mas... Hoje em dia todo mundo é fotógrafo, né? Então, exato, mas daí, né? Eu tenho que saber ter o jogo de cintura para conviver com isso também, né? Porque elas têm o direito também de estar lá fotografando, é óbvio. Todo mundo agora é fotógrafo, né? E já tem muito mais fotógrafos hoje, sem dúvida. Gente fotografando. Se são fotógrafos, eu já não sei. Tem gente fotografando, é a diferença, né? Exato, mas tudo bem. E nos anos 80, a fotografia era analógica. Era analógica. E como que era o tratamento de imagem? Porque hoje em dia tem os programas, né, para tratar a imagem. Como que vocês tratavam na época? Na época a gente tinha que revelar o filme, né? Então a gente tinha um laboratório, uma sala escura, e onde a gente também fazia as cópias. Então todo esse processo de dar qualidade, dar algum caráter no produto final, que é da foto, dela ser mais escura, mais clara, ela ter ou até ter uma outra cor, os filtros possibilitavam fazer isso, né? Filtros e químicos, e tipos de papéis, né? Hoje é mais simples, é tudo na câmera, praticamente, num programa de computador que você possa fazer alguma coisa. E a qualidade é a mesma?
A qualidade, não sei, eu acho que sim. Você não dá para comparar que são duas plataformas diferentes, né? Um é o papel, o filme impresso. Agora é um arquivo de imagem. Sim. Só que, como eu te falei antes, né, que sai muito mais, ou ainda hoje, qualquer museu, ele quer no papel fotográfico, por causa que é a coisa da durabilidade, né? Que ainda na impressão da imagem digital para um papel não tem a mesma qualidade, ainda não consegue. Tem até em São José uma loja que faz o Fine Art, Print Art, que é muito boa qualidade. Mas eles mesmos preferem usar o negativo ainda para fotografar. A qualidade do papel, também a duração, né? Pelo que você comentou. Isso. Você estava comentando que tem preferência por fotografar pessoas e ambientes, né? A relação das pessoas com o ambiente, porque você é fotógrafo antropológico, como você diz, né? Isso, é. E de onde vem a sua referência para esse estilo? Por que você escolheu esse estilo? É o que te agrada mais? Eu já tinha, assim, eu lembro que uma vez, quando eu gostava de fotografar, eu fui no Parque Ibirapuera e comecei a fotografar as pessoas, né? E quando eu levei esse meu trabalho para a escola de fotografia que eu fazia, o meu professor chegou para mim com um livro de um cara e falou: aqui, ó, veja o trabalho desse cidadão. Aí eu olhei e falei: uau! Ele falou: é Cartier-Bresson, é um fotógrafo francês dos anos 40. Estuda ele, que você tem a mesma linguagem. Ele já viu ele conseguiu me orientar nesse sentido. Então, aí eu comecei a criar assim uma leitura desses trabalhos para que o meu trabalho conversasse com o dele, entendeu? Seguir a linha, né? Conversar, né? E o fotógrafo antropólogo, né, digamos assim, ele é ao mesmo tempo participante da cena urbana e o observador, né? Como que é essa relação para você? Assim, quando você fotografa, você se isenta. É interessante. Você vai participar porque a foto é o resultado, né, da tua participação. Mas eu tento ficar alheio, eu tento ser invisível até, às vezes. É difícil, né? Eu sou altão. Mas é verdade, eu tento não interagir muito com o lugar, sabe? Não fisicamente, assim, para poder preservar ele como eu estou vendo. E fotografar pessoas também é imprevisível, né? Não dá para você saber. Sempre pode acontecer alguma coisa diferente, exatamente, né? Como que é? É assim, tem um imprevisto, sem dúvida. E agora falando da série de criar os postais para Jacareí, os cartões postais, de onde veio essa ideia? Essa ideia, de onde veio, eu não sei. Ela veio um dia. E aí, ela deu certo. Eu tenho muitas ideias, sabe? Assim, a gente sempre tá... Quem cria tem um processo que fica pensando, né? Vou fazer aquilo e tal. E um dia me ocorreu, assim, a ideia dos postais. Aí eu fui pesquisar preço, eu achei viável, entendeu? Então deu para fazer. O propósito dele, sim, eu tenho um trabalho que a última coisa que eu mais tenho fotografado é a cidade de Jacareí. Então é óbvio que eu tenho um material farto dele. Então eu tive que selecionar e escolher 5, que é o que daria, e eu achei que seria sensato fazer. E os fiz. E a ideia, assim, poderia ser uma exposição. Por que um postal? Porque eu queria que as pessoas levassem a foto consigo no dia que eu lancei eles, entendeu? Sim. Eu não queria que elas fossem lá apenas ver elas, eu queria que elas ficassem mais físicas, que elas tivessem mesmo contato com o seu trabalho, objeto, né? para as pessoas levarem para sua casa. E se quisessem, obviamente, mandar para alguém, ia ser muito interessante também, mas o postal, ele acabou mesmo, né? Ele é meio falido, né? A minha ideia foi assim, até brincar com essa ideia. Foi resgatar essas raízes, assim, você tem vontade de resgatar isso? De brincar com a ideia, né? De você falar assim, ó, tinha postal, antigamente era assim, e se você quiser mandar esse para alguém, mande, né? Sim, parece que na Europa, eu pesquisando aqui pro programa de hoje, na Europa ainda é bem comum as pessoas mandarem cartões postais, assim, né? Sem e é legal dúvida. Relembrar, né? Isso, essa cultura de enviar os cartões. Legal. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo, que a gente já volta. Não sai daí com o Paul falando dos cartões postais da cidade de Jacareí, que ele mesmo produziu.